Olá, turminha do segundo ano. Bom dia para o segundo ano da manhã da tia Lu e o da tia Tiane. Boa tarde para o segundo ano da tarde. Que todos tenham um dia todo especial, um dia bem gostoso, um dia bem legal. É o que a tia Lu e a tia Tiane deseja para vocês. Hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2020, a gente vai aqui retomar as nossas atividades de ciências. A gente iniciou o livro da segunda etapa de ciências na semana passada. Vimos no capítulo, na unidade 3, a gente viu os sentidos do corpo humano, né? E aqui no capítulo 1, estamos vendo a percepção do ambiente, que está bem relacionada à nossa atividade de casa. E vamos então aqui neste primeiro momento, vamos corrigir as páginas 10 e 11. Após a correção, a gente segue com a atividade de hoje. Como falamos já, né? A gente está vendo os sentidos do corpo humano, que é a visão, a audição, tato, olfato, gustação, paladar, né? Vamos aqui para a correção das atividades. Atividade, né? Leia com o professor o texto a seguir e responda às questões. Abrindo os olhos de novo lentamente, o rapaz examinou o terreno em volta. A terra que o cercava era verde, com relva que balançava preguiçosa ao vento. O aroma era carregado de vida, o solo estava fresco aos seus pés e havia um forte cheiro de plantas, flores e gramas vicejantes, crescendo livres e com estranhas árvores quadradas ao longe. Uma vaca chegou por trás dele e mugiu. Logo aqui de início, né, a gente já identifica um sentido bem no início do texto, né, quando ele abriu os olhos. Já tivemos o primeiro sentido, o sentido da visão. Ao abrir os olhos, o que ele percebeu no ambiente com este sentido? Que ali tinha plantas rasteiras, que o vento balançava as plantas, que era verde, né? Então, de início, primeiro sentido identificado. Em seguida, quando ele fala dos pés, então, ele já identificamos mais um sentido, né? O sentido do tato. Com este sentido, ele percebeu a temperatura do ambiente, ele percebeu que o solo estava fresco, né? Que o chão estava molhadinho. E logo em seguida, cheiro de planta, cheiro de flores, de grama. Qual sentido ele percebeu esses cheiros? Ele percebeu com o olfato, né? E percebeu diferentes cheiros, né? Em seguida, o mugido, ele nem viu que ali tinha uma vaca, mas ele percebeu que o animal era uma vaca pelo som, né? E o sentido que ele identificou que era uma vaca foi a audição. Com a audição, com este sentido, ele já identificou que ali tinha uma vaca. A letra A pergunta como a personagem do texto pôde perceber o texto, pôde perceber o ambiente em que estava. Então, percebeu com os sentidos, né? O que ele percebeu com o olfato? Percebeu cheiro de plantas, cheiro de flores e de grama. Então, respondam aí na letra A da primeira questão. A personagem pôde perceber o ambiente por meio dos sentidos. Letra C, cheiro de plantas, flores e grama. Correção, né, da atividade de casa. Corrijam. Seguimos. Marque com um X os sentidos utilizados em cada situação. Nesta primeira situação, os sentidos visão, tato e audição, né? 3 sentidos.
visão, audição e tato. Ele vê, ele escuta o cachorro, ele toca no cachorro, ele sente, né, o pelo do cachorro. Segunda situação, uma pessoa com um pedaço de bolo, né? Ele vê com o tato, ele toca no bolo, sente a temperatura do bolo, se está frio, se está quente, né? Com o olfato, sente o cheiro e ao paladar, a gustação, ele sente o gosto do bolo, né? Esta atividade de Libras, a gente recebeu algumas mensagens que algumas pessoas não conseguiram acessar a língua de sinais. Então, a gente achou válido apresentar essa atividade aqui nesta aula de hoje para as pessoas que não conseguiram acessar. Então, vamos lá, conferir. De início, vamos para a introdução do vídeo. Vamos então para o alfabeto, né, em Libras. Letra A, letra B, C, cedilha. Cedilha é bem parecido com o C, mas faz esse movimento. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Aqui a gente apresentou para vocês, para quem não conseguiu acessar a atividade interativa, a gente apresentou, né, uma atividade em Libras, a língua de sinais. Vamos seguir, então, a nossa correção. No bumerangue, pede que a gente identifique a senhora com deficiência e circule, né? Então, aqui nós temos a senhora, circule aí no seu livro. A gente acabou de fazer a nossa correção das atividades de casa. Coloque em CC nessas páginas 10 e 11 e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos seguir com o conteúdo de hoje.
completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Somos beijas. A gente viu aí uma musiquinha bem animada dos sentidos, né? Vamos aqui relembrar os sentidos. Pessoal, a gente vê as flores, escuta música, sente os sabores dos alimentos, os cheiros, tudo isso porque os sentidos nos permitem conhecer o mundo que está à nossa volta. Nossos sentidos colhem todas essas informações e mandam para o cérebro. O corpo humano tem 5 sentidos, né? É a visão, a audição, paladar, olfato e o tato, né? Vamos falar um pouquinho desses sentidos. O sentido da visão está nos olhos, né? E nos permite ver as formas, as cores, os tamanhos dos objetos que estão à nossa volta. O sentido da audição está nas orelhas e com elas, né, a gente pode ouvir músicas, os sons dos ambientes. O sentido do paladar está na língua e nos permitem sentir sabores das comidas, doces, salgados, azedos. O sentido do olfato está no nariz e com ele a gente sente os cheiros bons, cheirinho de comida, e sentimos também os cheiros ruins, né? Cheiros podres, né? O sentido do tato está em toda a pele do nosso corpo e nos permite reconhecer a temperatura, formas e texturas dos objetos. Então, pessoal, acabamos de ver aí uma animação onde falamos dos sentidos, né? E a gente viu que cada sentido tem a sua função, né? Colhe informações e o nosso cérebro manda o comando, é aí onde a gente consegue sentir o ambiente que nos cerca. No nosso capítulo 2, a gente vai ver a visão, a audição e o tato. A visão, a estrutura do corpo responsável pela nossa visão, a gente acabou de ver lá na animação, né? Que são os nossos olhos. Com os nossos olhos, com a nossa visão, a gente vê cores das coisas, formas, tamanhos e a posição que elas estão. Além disso, a gente precisa de luz para enxergar no ambiente, né? E que os nossos olhos, eles são sensíveis à luz. A gente não consegue fixar o olhar, por exemplo, no sol ou para uma lâmpada. Isso deixa os nossos olhos um pouquinho sensíveis. A audição, qual é a estrutura do nosso corpo que é responsável pela audição? São as orelhas. E com elas, a gente percebe os sons, né? Sons graves, sons agudos, sons fracos, sons fortes, que seria um exemplo de som grave. O rugido de um leão, um trovão, é exemplo de um som grave. E exemplo de um som agudo, o apito, aquele apito do jogo de futebol, também
O som de uma guitarra, são alguns exemplos de sons agudos e sons graves. O tato, né? A estrutura do corpo responsável pelo tato, pelo a gente sentir temperatura, textura, é a pele. Toda essa pele do nosso corpo aqui que cobre até os nossos pés é o tato. E com a nossa pele a gente sente textura, sente temperatura. Vamos analisar agora esta imagem. Aqui a gente tem uma menina, né, que com o tato, ela sente o vento, ela sente o teclado, né, ela sente o teclado do piano. Com a visão, ela vê cores, posições das teclas. A audição, ela escuta os sons produzidos pelo piano e também os sons dos pássaros. Temos aqui mais uma atividade para hoje. Marina foi tomar banho e notou que a água estava muito fria. Com qual sentido Marina percebeu a temperatura da água? Ela percebeu com a audição, com a visão, olfato, paladar ou tato? Com que sentido ela percebeu que a água estava muito fria? Letra B, que a estrutura do corpo é responsável por esse sentido. Que parte do corpo essa estrutura recobre? Então, a estrutura do corpo responsável pela audição são as nossas orelhas. A estrutura do corpo responsável pela nossa visão são os nossos olhos. Olfato, nosso nariz. Paladar, nossa língua. Tato, a nossa pele. Então, aqui você vai dizer com qual estrutura do corpo a Marina percebeu que a água estava muito fria. Segunda questão, temos um texto, né? Um texto falando sobre as manifestações culturais presentes nas comunidades quilombolas. Vamos fazer esta leitura, ficarmos atentos, pois aqui vocês vão precisar identificar quais sentidos o texto está falando. Então, vamos lá para a leitura. Deixa eu fazer a leitura pelo iPad, que eu consigo enxergar melhor. Só um minutinho que eu estou colocando aqui no meu iPad, que é onde eu consigo enxergar melhor. No computador fica uma leitura mais distante. Crianças aprendem o jongo com os sentidos. Observem quais sentidos, com quais sentidos elas aprendem o jongo. Vamos lá então para a leitura. O jongo é uma brincadeira que mistura dança e cantoria. As mulheres dançam rodando as saias, os homens tocam tambores e casacas. As crianças da comunidade São Cristóvão têm o seu próprio grupo de jongo. Elas passam dias, meses, anos assistindo a seus pais, tios, avós dançando e cantando as toadas do jongo. Cantam e dançam juntos, rodeando os adultos, sem atrapalhar o esquema dos seus pais. Estão aprendendo a sua própria maneira de como tocar, dançar e cantar. Ali aprende-se vendo, ouvindo e fazendo. Aprendem-se através dos sentidos. No texto, diz como que as crianças aprendem e até falou quais os sentidos são necessários para que eles aprendam. Você responde então a letra A, dizendo como as crianças da comunidade aprendem o jongo, quais sentidos são mencionados no texto, e em seguida temos aqui o bumerangue.
Observe novamente a imagem de abertura e faça o que se pede. Pinte de azul o balão do pensamento relacionado à visão. Venho aqui na página de abertura, identifico este balão que está relacionado à visão e pinto de azul. Pinte de amarelo o balão do pensamento relacionado à audição. Do mesmo jeito, volta na página de abertura, identifica qual balão está relacionado à audição e pinta de amarelo. De verde, o balão do pensamento relacionado ao tato, à pele. Meus amores, nossa aula de ciências fica por aqui. A gente se vê aí nas próximas aulas e matamos um pouquinho as nossas saudades, né? Um cheiro enorme da tia Lu e da tia Tiane. A gente está com bastante saudades de vocês, de passarmos as nossas manhãs recebendo os abraços, os beijos de vocês. No momento a gente não pode fazer isso, né? Mas a saudade não temos como evitar. Fiquem todos bem. Um grande cheiro das professoras tia Lu e tia Tiane.